Gestão estratégica do mercado. Hoje a gente vai abordar alguns temas, entre eles horizontalização e verticalização. São dois processos estratégicos que acontecem nas organizações visando justamente aí minimizar custos e conseguir uma maior rentabilidade, né? Lucratividade e rentabilidade. O que acontece? É normal hoje que as organizações estejam focando mais no que a gente conversou ali sobre o core business, né? Que seria o quê? Justamente no que ela é boa, no que ela tem aí maior competência para estar desenvolvendo. Então, outros que não são tão interessantes assim, que ela talvez não tenha tanta competência para isso, ela acaba terceirizando. E a terceirização é a palavra fundamental de horizontalização. Então, vamos lá. O que acontece, né? A ideia da horizontalização é justamente essa. Eu vou trabalhar com apenas a minha atividade principal e todo o restante eu vou estar pegando de empresas parceiras aí. Então, eu trabalho com o mínimo possível na questão de manufatura e consigo estar fazendo o quê? A nossa atividade principal, né? O nosso processo principal da empresa aqui. Então, todo o restante, eu pego matéria-prima, eu pego algumas etapas de processos ou pré-processos de uma outra empresa, aí é feito esse armazenamento e encaminha para cá. Então, a gente faz a manufatura aí ou o acabamento final do produto, embala, estoque, embala, encaminha e manda para o cliente. Ou seja, a gente trabalha nessa ideia do horizonte, né? Então eu vou pegando, crio uma cadeia aí, produtiva, mas desenvolvo apenas a atividade principal. O restante eu consigo estar aproveitando de outros parceiros, né? Outros fornecedores que a gente tem aí. Então a ideia é sempre focar no que a empresa tem maior competência. Essa é uma simplificação do que seria a nossa horizontalização. A horizontalização hoje ela é uma tendência aí nas organizações, justamente para poder focar no que ela realmente tem competência, no que ela sabe fazer de melhor, além das questões de diminuição de custo, aproveitar mais o tempo e ser mais eficiente. Então, basicamente, a gente vê várias empresas optando por esse tipo de estratégia de horizontalização. Então, assim, a horizontalização passou a ser uma opção para a manutenção da competitividade nas empresas. Muitas empresas, dependendo do setor industrial a que pertencem, o valor gasto nas compras de terceiros representa até 90% do custo do produto vendido. Então, qual é o principal aqui, né? Então, desenvolver o mínimo possível de esforço, conseguir estar utilizando aí parcerias com fornecedores, desenvolvendo aí fornecedores quando é o caso, para que consigam prestar um serviço eficiente e eficaz que não altere a qualidade do produto, mas que reduza o nosso custo de produção e que dê uma margem melhor nas vendas deste produto. A verticalização já entra na ideia contrária. Ela consiste em criar internamente na organização ou nas unidades da empresa tudo o que ela precisa. Então, vamos imaginar que nós estamos falando de uma empresa que trabalha aí no ramo de moveleiro, por exemplo, móveis. Ela vai ter lá a própria plantação de madeira dela, é alguém que faz isso para ela, mas alguém dela, é da empresa dela. Depois, o beneficiamento dessa madeira, depois a transformação dessa madeira em chapas específicas que ele pode se usar e depois sim aqui o processo principal dele, que é a questão de fabricar os móveis. Depois disso ainda tem o quê? Toda a questão de armazenagem, toda a questão de embalar, transportar, entregar e fazer as outras atividades. Ou seja, tudo isso aqui pertence à empresa, né? O que isso traz para a organização? Ao mesmo tempo que ela tem que ter várias unidades para poder processar as diversas etapas aí, ela também tem um ganho, né? Qual seria esse ganho? Me ajudem aí. Maior controle sobre a qualidade dos setores? Opa, um deles é justamente esse. Eu tenho um controle maior dos momentos de entrada e saída das minhas mercadorias, das etapas que elas estão. Isso facilita a questão da gestão da organização. Então, eu não fico na mão se, por exemplo, eu estou na horizontalização e um fornecedor meu diz que vai atrasar.
que eu posso fazer? Só receber notícia e deu. Internamente, a gente tem esse controle, né? Peraí, atrasou lá, eu preciso me organizar, preciso pegar de uma outra pessoa, preciso ajustar os prazos, mudar determinado pedido. A gente consegue ter essa possibilidade maior de organização interna. Além disso, tem um outro fator ainda que impacta também, positivamente. Tem um ganho, né? Qual seria esse ganho? Me ajudem aí. Maior controle sobre a qualidade dos setores? Opa, um deles é justamente esse. Eu tenho um controle maior dos momentos de entrada e saída das minhas mercadorias, das etapas que elas estão. Isso facilita a questão da gestão da organização. Então, eu não fico na mão se, por exemplo, eu estou na horizontalização e um fornecedor meu diz que vai atrasar. O que eu posso fazer? Só receber notícia e deu. Internamente, a gente tem esse controle, né? Peraí, atrasou lá, eu preciso me organizar, preciso pegar de uma outra pessoa, preciso ajustar os prazos, mudar determinado pedido. A gente consegue ter essa possibilidade maior de organização interna. Além disso, tem um outro fator ainda que impacta também, positivamente. É a qualidade do produto, a empresa vai conhecer. A qualidade... Tá, não que a gente não tenha qualidade dos terceiros, né? Porque daí vai tudo da questão do processo em si. E vai ficar um pouco mais difícil também para a gente verificar os terceiros lá, na questão de qualidade, mas ficaria difícil dizer que é qualidade. Seria a agregação de valor no mercado da empresa? Vamos lá, por aí, né? Qual é a ideia? Se eu pego de terceiros, vamos imaginar lá o primeiro lá, que é a plantação de madeira que a gente colocou no nosso exemplo aqui, certo? O que acontece? Se a gente pegar isso de uma empresa que só faz isso, ele vai estar cobrando por esse serviço e tem lá a margenzinha dele de lucro em cima. Essa margem de lucro vai vir para onde? Para a organização. Ela vai ter mais trabalho, mas vai sair um custo menor então para ela, né? Ou esse 30% vai estar agregado nessa unidade. Então são coisas aí que de um processo para o outro tem uma interferência. Então eu consigo ter um ganho maior, falando nessa questão aqui da verticalização, observando esse fator, que todos os meus fornecedores vão ganhar em cima dos processos deles. Se a gente desenvolve isso internamente, essa margem é nossa, mas aí também precisa de eficiência, né? Mas, de qualquer forma, é uma análise que tem que ser feita. Deixa eu limpar isso aqui que tá... Aqui... Então vamos lá. Então deu para entender, né? Quando a gente trabalha na horizontal, a gente pega, terceiriza e cria parceiros aí para desenvolver a maior parte das atividades. Na verticalização, o processo é o inverso. A empresa vai desenvolver tudo o que ela precisa, ou pelo menos a maior parte do que ela precisa, para não depender de outras organizações. E aí isso tem vantagens e desvantagens. Depois a gente chega lá. Só para vocês entenderem a questão da verticalização, né? Ali o Martins diz que ela acontece em grandes empresas, quando elas acabam aí utilizando produtos finais ou detinham o controle acionário de outras empresas que produziam os insumos. O que é essas outras empresas que produziam insumos? É quando a gente fala em unidades organizacionais ou unidades de negócios, eu posso ter empresas diferentes que desenvolvem várias etapas do processo, que são unidades separadas, mas que pertencem a um grupo maior de empresas que a gente chama aí de corporação, né, ou grupo em alguns casos. Tem essa possibilidade. Tem um marco histórico aqui, que ele fala na questão desse processo de verticalização, que foi o caso do Henry Ford. Vocês estudaram o Henry Ford lá e provavelmente deixa eu ver... teoria organizacional, eu acho que é essa disciplina que vocês devem ter aí, mas eu sei que vocês já viram sobre o Henry Ford. Bom, além da linha de produção, que foi o marco principal do Henry Ford, falando na questão da verticalização, uma das primeiras empresas que implantou esse processo foi justamente a Ford. Ele criou no estado do Pará, se eu não estou enganado, essa cidade chamada Fordlândia, para desenvolver borracha que ele importava da Amazônia. Então, ele não queria depender de terceiros para pegar borracha para os pneus dos automóveis e algumas outras peças. A Ford criou uma unidade para explorar a extração de borracha, né, lá,
das seringueiras e o processamento disso para enviar lá para a Ford Americana. Só que depois de um tempo aí, ele observou que isso não era uma atividade viável, né? Porque o investimento dele foi grande demais, ele acabou comprando uma cidade inteira para isso. Então, era meio que um sonho dele lá criar a cidade, chamada Fordlândia aí, e acabou não dando muito certo. Mas foi um dos primeiros registros grandes que se tem na história aí da questão da verticalização. Nós conversamos, eu acho que foi na semana passada, eu usei o exemplo da Zara lá, aquela de roupa lá. É uma das empresas que utiliza a verticalização hoje com muito sucesso, né? Então, assim, ela desenvolve desde do fio, depois a tecelagem, a questão de tingimento quando precisa ali, a formação do tecido, a própria desenvolvimento dos designs, dos tipos de roupa, a costura, montagem, toda a parte de propaganda da empresa é feita internamente. O departamento de marketing não é terceirizado, não há grandes companhias que fazem isso, é a própria Zara que faz. A distribuição para as lojas também é ela que cuida, não é um terceiro. Então, assim, é um exemplo de que a verticalização, né, nesse caso da Ford, que não deu certo, mas foi um exemplo, eu peguei como foi o primeiro exemplo aí, mas não quer dizer que porque não deu certo para a Ford não dá certo para as outras, pelo contrário, é uma estratégia e vai depender de casos, de caso para caso, para a gente analisar aí e verificar a sua eficiência final. Então, aqui tem algumas vantagens e desvantagens quanto aos dois processos, né? Então, a gente fala em horizontalização. Eu tenho um custo reduzido, uma flexibilidade aí devido ao volume de produção, eu posso pedir um pouquinho lá que o meu fornecedor vai entregar. Engenharias simultâneas, então os know-how dos meus fornecedores, eles já são hábeis, provavelmente, nessa atividade que eles estão desenvolvendo. Essas seriam as vantagens. Na verticalização agora, eu tenho que independência, eu não fico na mão de ninguém. Eu tenho maiores lucros porque a gente colocou lá aquela margem que seria cobrada pelo terceiro ou pelo meu parceiro, agora fica na empresa. Autonomia também, né? Eu tenho aí um controle maior e também domínio sobre tecnologia própria, então a gente não fica aí dependendo de outros fornecedores ou outros parceiros para fazer isso. Já as desvantagens nos dois casos. Da horizontalização, eu tenho um menor controle tecnológico, porque isso fica aí na mão do meu cliente. Então, assim, basicamente ele vai ser o oposto da verticalização, né? Ou seja, o que eu tenho de vantagem na verticalização, ele é desvantagem na horizontalização. Então, aí, lucros também são menores. A dependência é maior de terceiros, né? Demissões na fase inicial, muito relativo essa parte aqui, mas o autor coloca lá que é uma delas. Perda do vínculo para e com o empregado. Para verticalização, é a mesma lógica. As desvantagens delas vão ser o contrário das vantagens na horizontalização, né? Então, aí tu tem um investimento maior, porque tu vai precisar criar unidades de processamentos diferentes. Tu vai ter menor flexibilidade, ou seja, talvez para fazer um lote muito pequeno, tu tem um custo um pouco maior, então não é tão flexível assim, né? E aumento da estrutura da empresa, ou seja, tu vai ter que criar aí talvez duplicar ou triplicar a tua estrutura para poder adequar essas outras atividades do processo que você precisa estar incorporando para que você não fique dependente de terceiros. Mas acredito que seja bem fácil de compreender essas questões, né? Então, assim, nós temos dois processos, duas estratégias diferentes. Uma, eu posso optar por fazer só o essencial, só o que é realmente a minha competência principal e tá se utilizando de parceiros para desenvolver todo o restante. Ou eu posso não querer depender de ninguém e trabalhar com a estratégia de verticalização. Então, eu vou estar produzindo todos os insumos, desde o básico até o mais avançado aí, para utilizar, para não depender, em hipótese alguma, da questão de terceiros aí. E aí, vantagens e desvantagens, uma é inversa à ideia da outra. O trade-off, que é justamente essa questão, trade-off é uma palavra que eles usam muito estratégia, tá, pessoal? Só algumas palavras para vocês já ir pegando esse jargão aí que volta e meia tem aquele dos stakeholders, que a gente falou na aula passada, que são todas as pessoas ou todos os entes que têm interesse na organização, algum tipo de interesse na organização, então cliente, fornecedor, acionista, o mercado em si. A gente chama isso de stakeholders. E trade-off é uma outra palavra que é usada bastante também, que é basicamente assim, definir como escolha.
Então, o trade-off que tem que fazer nessa estratégia agora é o seguinte: relação custo-benefício. Como que eu ganho mais? Desenvolvendo essa loja, essa empresa de pneus ali para fornecer para a minha montadora principal ou pegando de terceiros? Então, teria que se fazer uma escolha em cima disso e, geralmente, o que é aplicado para a decisão nesse trade-off é justamente a relação custo-benefício, né? Essa é uma das que mais... aqui a gente acabou batendo naquela que eu falei, né? O nosso trade-off. Relação custo-benefício. Eu vou ter que estar verificando ali o que vale a pena, né? Nesse momento. Eu estar comprando ou estar fabricando. Então, se eu estou optando por comprar, qual é a minha estratégia? Comprar de terceiros aí. É horizontal? Horizontal? Isso aí, joia. E quando a gente opta por fabricar, nós estamos utilizando a estratégia de verticalização. Então, a ideia de optar por uma ou outra estratégia é basicamente essa. Eu compro de terceiros, né, e fico só com o básico do básico, que é a minha prioridade, o meu ponto forte, digamos assim, ou eu opto por fabricar. Então, eu estou escolhendo uma ou outra estratégia. E aí, o que se usa para isso? Relação custo-benefício, né? Claro que talvez numa análise de empresas maiores, de organizações maiores e grupos ou conglomerados, ele não vai visar só isso a curto prazo. Talvez ele observe que fazer a questão, por exemplo, de verticalização, a curto prazo pode não ter uma relação custo-benefício tão boa assim, mas a médio e longo prazo seria vantajoso. E aí, como a gente comentou, né, vai da estratégia de quem está montando. Encerramos essa questão aí da horizontalização e verticalização. Então é só lembrar que a questão de horizontalização, eu estou comprando de parceiros, aí adquirindo de parceiros, e na verticalização nós estamos produzindo, fabricando, desenvolvendo internamente nas nossas unidades de negócio. Tá? Pessoal, unidades de negócios não é geralmente na própria empresa, tá? São, como eu falei aí, como se fossem empresas distintas, e aí tanto faz. As 5 forças competitivas de Porter. Nós vimos lá atrás, acho que em alguma aula passada ali, a questão do posicionamento estratégico, também era do Porter, que ele falava assim, você pode ter um posicionamento por baixo custo, seria uma opção. A outra diferenciação e a do foco, ok? A gente pode ter esses 3 posicionamentos aí. O que acontece aqui, nas 5 forças competitivas, ele acaba analisando tudo que está em volta da organização, tudo está em volta da empresa. O que acontece? Eu vou analisar a empresa lá e vou observar, então, assim, quais são os fornecedores que ela tem e os compradores. Joia. Quanto a isso, nós temos o quê? Vamos lá. Compradores, poder de barganha, né? O que é barganha? A negociação. Então, quando tu vai comprar de um grupo grande, aí, ou que tem poucas pessoas que fornecem esse produto que tu quer comprar para desenvolver o teu produto, para produzir, a gente vai ficar na mão deles. Quando o teu produto que tu vai comprar é muito particular e só um tipo de fornecedor que faz ele, também é uma preocupação. E quando não há competição, né? Quando há um oligopólio de mercado, um exemplo mais específico disso que eu me lembro agora é a Votoran. Eu lembro que eu tenho um conhecido, ele tinha um material de construção e assim, para comprar da Votoran, uma carga fechada, que era o mínimo que eles vendiam, pago à vista. Ok? Mas eu quero comprar uma segunda carga porque eu tenho demanda, eu tenho já o dinheiro, depois... Não, ok, tudo bem. Tu vai depositar, mas tu vai aguardar 15 dias para receber. Poder de barganha dos nossos compradores. O que acontece? Quando você vai vender, imagina que você vende para ali, foi concentrado. Quando teu cliente for concentrado. O que é isso? Que assim, a minha maior parte da minha produção é entregue para um único cliente. Então eu vendo para ele. Qual o problema disso, né? Bom, vamos lá. É a mesma ideia do grande volume de compras. Como ele compra em quantidade e ele sabe que ele é um grande comprador teu aí, ele vai poder negociar contigo. Peraí, eu continuo comprando se tu baixar o preço de venda aí ou se tu não repassar esse aumento que teve aí no teu produto. Senão, não compro. Você acaba ficando na mão dele, né? Em lojas menores a gente fala do volume ali, às vezes o cliente chega para comprar um produto que numa loja comum, por exemplo, isso também acontece, comprar um produto e chega lá para comprar e diz, peraí, eu até fico contigo, mas eu quero um desconto, eu vou pagar à vista e eu pago tanto, quer isso? Ou, tu não quer na loja, o outro lá faz isso, faz esse preço. É o poder de negociação de barganha que o comprador, nesse caso, tem aí, né? Nosso cliente. Então,
esses dois são os principais que a gente tem aqui, que é mais fácil de perceber. O poder de negociação, o poder que eles têm aí tanto dos fornecedores, de entender a matéria-prima e ficar dependente deles, quanto do poder de barganha, de negociação dos teus compradores. São duas coisas que têm que ser observadas. Além disso, a questão aí de ameaças de produtos substitutos. Se o produto que a tua organização produz, que vende, que é o carro-chefe aí, ele pode ser facilmente substituído por um outro, e isso não é muito difícil de fazer, a gente tem que ficar atento. Porque provavelmente alguém vai observar isso, que consegue fazer um produto similar ao teu para substituir o teu no mercado, né? Talvez com um preço até mais em conta. Então, é uma questão que tem que se levar em consideração, além desse nosso quarto item, que é barreiras à entrada de novos concorrentes. Ou novos entrantes, também aparece às vezes essa palavra aí. Tá? O que é isso? Bom, peraí, eu tenho uma empresa, eu estou comercializando produtos no mercado, mas o que impede de uma nova empresa entrar? Né? Então, eu fui analisar o mercado, hoje tem 4 empresas que competem comigo. Tá, mas tem alguma coisa que impede de, num curto espaço de tempo, entrar uma outra empresa? Se não tem, você tem que ficar atento a isso. Né? Na questão de estratégia, eu tenho que observar esses cenários futuros possíveis. E se não existe legislação, que ele fala de barreira é justamente isso, né? Tem algo que impede, por exemplo, o custo para criar uma nova empresa nesse modelo que a gente trabalha aqui, ou nesse segmento, é extremamente alto. Então, aqui na região, a princípio, tão cedo ninguém vai colocar. Ou há uma legislação por parte aí do, sei lá, vamos pegar do município ou da região aí, que proíbe novas empresas nesse segmento. Um exemplo disso é, por exemplo, hoje não é mais tão forte assim a questão dos táxis, porque agora saiu o 99, saiu o Uber, mas o táxi é uma das questões que há uma regulamentação, ou seja, só há número X de pontos de táxi, como é o nome, né? Para cada automóvel tem que ter um ponto de táxi que é determinado pela prefeitura, de acordo com o número de habitantes que a população tem. Então, assim, se tiver 5 pontos de táxi na cidade e bateu lá com o número de habitantes, eu não posso pensar assim, vou abrir um novo ponto, vou pegar uma vaga na prefeitura. Não, há uma legislação que não permite. Então, eu estou tranquilo porque eu sei que eu vou só competir com aqueles 5 que estão ali. Tá? É um exemplo aí que hoje, devido ao Uber, aí não é mais tão recorrente assim, mas a gente ainda tem a questão dos taxistas, né? Então, cabe bem na questão da legislação aí e barreiras para novos entrantes aí. E, no meio de tudo isso, nós temos a rivalidade entre concorrentes. Então, o que a gente está fazendo é justamente isso, tentar observar todo o nosso mercado externo, pensando de uma ponta a outra, ou seja, de quem me fornece matéria-prima até quem compra um produto acabado, considerando que existem outras empresas que fazem isso, considerando a possibilidade de alguém desenvolver um produto similar que acabe concorrendo com o meu e que ainda possa entrar outras empresas no mercado para a briga ficar ainda mais concorrida. Isso é as 5 forças competitivas do Porter. Então, ele analisa fornecedor e clientes, produtos similares ou substitutos e a barreira de novos entrantes, além da tradicional que a gente fala, né, que é observar os concorrentes que a gente já tem. Então, são 5 pontos aí a serem observados quando se falar nas 5 forças competitivas de Porter. O modelo Ansoff, né? O Ansoff, que é o Igor Ansoff, ele criou uma chamada matriz Ansoff, que ela serve justamente para a gente analisar a questão da organização do ambiente através dos mercados e do produto. Então, a organização vai analisar o seu produto dentro do ambiente que é o mercado. Através de 2 conceitos fundamentais, né? O primeiro deles é a análise da diferença, o gap. Pessoal, o gap é justamente isso, né? Assim, deixa eu ver, gap, como é que traduz o gap? Gap, um obstáculo, uma diferença, um distanciamento do que a gente quer. Acho que obstáculo talvez seja a melhor palavra aí que feche nesse caso aí, entre o que se quer e o que se tem. Então, daí ele fala assim, o diagnóstico. O que é o diagnóstico, né? É a determinação da diferença, que é o gap, entre o atual posicionamento da organização organizacional e os objetivos propostos. Então, assim, onde que a organização está hoje e onde ela quer chegar. E aí a gente pode estar analisando isso através de um produto ou da organização como um todo, como um negócio completo. Objetivos.
compreende o estabelecimento de metas e objetivos. Então, mesma coisa, o que eu tenho que fazer para sair da onde que eu estou para onde eu quero chegar. Então, para isso, tem que definir quais são os objetivos. Aí existem alternativas, né? Que são as opções estratégicas. Eu posso ir por esse caminho, por aquilo ou por aquele outro. Então, são as alternativas que a gente tem. E a estratégia é justamente, dentro das alternativas, escolher a que a gente considera que tem o melhor curso de ação, que vai ter maior efetividade aí como resultado pro que a gente quer, que é justamente ultrapassar essa diferença, esse gap aí. E o segundo ponto envolve a questão da sinergia, né? O que é a sinergia? É a questão do meu mix, analisando produto e mercado, né? O que é isso? Eu preciso ter uma noção de que nem sempre aquela lógica de que o todo é simplesmente a soma das partes. Se a gente não tiver uma organização que funcione de modo harmônico, rodando direitinho, a gente nunca vai conseguir ultrapassar aquela lógica dos 2 mais 2 é igual a 4. Né? Quando ele fala que quando há sinergia, quando há harmonia, quando a empresa consegue realmente ter um desempenho melhorado ou uma alta performance, a gente consegue ter essa lógica de que 2 mais 2 é mais do que 4. Claro que na matemática essa lógica não faz sentido nenhum, né? Mas não é matematicamente que o autor está falando. Ele coloca isso no contexto seguinte: se eu tenho funcionários trabalhando e eles não estão motivados, eles vão render aquele básico e pronto. Agora, se eles estiverem motivados, se todas as equipes que trabalham, todos os departamentos estiver trabalhando de forma harmônica, se o clima organizacional estiver ok, tudo isso estiver certinho, a gente vai conseguir uma produção que não é qualquer organização que consegue ter isso. Por quê? Porque a maioria delas consegue ter aí, às vezes, eficiência em um departamento, ser muito boa em outro, mas ter o todo ali, ter essa harmonia, essa sinergia entre todas as funções, departamentos e pessoas, é algo muito difícil de ser alcançado. Qual é a lógica, então, do modelo do Ansoff, né? Que é assim, entender que o mercado muda, né? Nós estamos num mercado bastante dinâmico hoje, onde as alterações, as mudanças, elas são constantes. Há um tempo atrás, para mudar alguma coisa, demoraria 15, 20 anos. Hoje a gente tem mudanças aí, geralmente, a partir de meses, né? Um exemplo fácil de entender essa questão, como as mudanças estão ocorrendo mais rapidamente e em alguns momentos a gente nem se dá conta disso, é observar, por exemplo, o cenário musical. Eu lembro que há algum tempo atrás, já para não entregar a idade aí, as músicas duravam anos nas rádios tocando. Hoje, você ouve na rádio uma música 2, 3 semanas e ela já deixa de tocar. Né? Então, assim, por quê? Porque há muita música no mercado, o pessoal quer coisa nova, então a mudança está acontecendo cada vez mais rápido. Só para a gente ter uma percepção de como isso acontece e, como eu falei, às vezes a gente nem se dá conta dessa rapidez, dessa dinâmica que está ocorrendo agora. Então, do momento em que eu consigo identificar essas mudanças no ambiente empresarial, eu consigo criar novas estratégias para me adaptar a esse ambiente. E daí, quando a gente fala do ambiente, se ele é externo, o que eu tenho? Ameaça, oportunidade. Então, se é uma oportunidade, eu vou aproveitar. Se é uma ameaça, eu vou me adaptar a ela. A minha estratégia vai trabalhar ações para que isso aconteça. E a organização vai ter que fazer o quê? Se reestruturar pensando nessa estratégia, que é uma adequação às mudanças ambientais. Então, nós temos, na verdade, aí uma relação de causa e efeito, né? O mundo muda, a empresa precisa correr atrás das mudanças e, para isso, ela se reestrutura. A lógica do Ansoff é justamente essa. E aí ele cria essa matriz, que é a matriz Ansoff. E a gente vai ver, que também é conhecida como matriz produto-mercado, como é que a gente usa ela dentro dessa lógica de mercado, dentro dessa lógica de produto. Então, vamos lá. A matriz é essa aqui, ó. Então, ela começa na parte de cima. Deixa eu pegar essa atenção aqui. Com essa questão dos produtos. E aqui do lado, com mercados. E aí divide eles em existentes e novos, que são os produtos, e os mercados também. Novos e existentes. Aí, nós temos 4 tipos de estratégias. Primeiro, penetração de mercado. O que é isso? Quando eu tenho um produto que já existe aqui, produto aqui, e um mercado que também já existe. Então,
Tá aqui. O mercado existe, o produto existe. E eu vou fazer o quê? Eu quero, por exemplo, aí aumentar faturamento. O que acontece? Eu vou investir em propaganda, criar promoções, talvez até criar uma filial, ainda se encaixa disso, porque eu estou trabalhando com o mercado que existe, com produtos que eu trabalho já. Então eu vou ter a estratégia de penetração de mercado. O que é isso? Produtos existentes em mercados já existentes. Pessoal, o mercado existente nesse caso é o mercado de atuação da empresa. Vamos lá. Agora assim, eu posso partir para a mesma lógica agora num outro quadrante da matriz. O que acontece? Eu vou trabalhar com um produto que já existe. Então, eu estou nessa linha aqui, nessa parte aqui de cima e baixo. Só que num mercado que é novo para a empresa. Não é a minha área de atuação ainda. Então, eu vou fazer uma estratégia de desenvolvimento de mercado. Por quê? Porque eu estou trabalhando com os produtos que eu já tenho, existentes, mas numa área de atuação ou numa região que para mim é nova. Um mercado que para mim é novo. Então, é o desenvolvimento de mercado. Agora, a gente pode estar aplicando essa mesma ideia, analisando produtos novos, aqui, e em ambientes ou mercados já existentes. Eu estou com um produto novo, mas num ambiente de atuação minha. Então, eu criei um novo tipo de produto, ou comecei a comercializar um novo tipo de produto, mas na área que eu já atuo. Então, o produto em si, para o mercado, é novo. Mas a área, o mercado, para mim, ele já é existente. Então, eu estou optando pelo desenvolvimento de produtos. Tá? Aqui também tem 2 mais, que é um de cada, né? E, por último, a estratégia de diversificação. Né? A diversificação ela é uma das mais complexas que tem. Por quê? Nós estamos trabalhando com um produto novo, aqui de cima, em um mercado também novo. Então, o que acontece? Eu vou ter que demandar investimento em marketing, investimento em promoções, fazer que a minha marca seja conhecida. Nesse momento, geralmente, as empresas não entram com um preço muito alto para poder disseminar esses produtos, para que a marca seja lembrada e, consequentemente, associem aos produtos. Mas ela é uma das estratégias de maior complexibilidade para as organizações, né, para a gente conseguir ter aí um resultado positivo ao final da aplicação do objetivo da estratégia. Mas ela trabalha com essas ideias de 4 quadrantes, onde nós temos de um lado produtos e do outro mercados, e aí a gente pode ter o quê? Produtos novos e existentes e mercados novos e existentes, onde a combinação dessas variáveis existentes e novos, tanto para produtos quanto mercado, é que vão definir o meu tipo de estratégia. Então, aqui ele fala na penetração, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto e diversificação. Então, vamos lá, se a gente tem cada uma delas aqui. Quando eu estou ali no caso da penetração de mercado, né? Então, nós temos produto que já existe no mercado que já existe. Então, todos 2 são possíveis. Então, a empresa foca na mudança de clientes ocasionais para regulares e dos regulares para os usuários intensivos do produto. O que seria isso? Vamos imaginar uma farmácia, por exemplo. Nós temos na região aí, no nosso município aí, farmácia. Ok, ele já vende, já tem os clientes e já tem outras farmácias aí na região competindo com ele. Ele resolve o quê? Criar uma filial na mesma cidade. Qual a ideia disso? Conseguir aumentar a fatia de mercado dele. Ele vai vender mais e vai fazer com que os outros concorrentes dele sofram com essa entrada dele com uma nova filial. Isso vai aumentar a fatia dele de mercado. Claro que daí tem outras questões. Mas ele vai duplicar a estrutura, ele vai ter que comprar mais. Aí entra as forças competitivas do Potter. Se ele vai comprar mais, ele vai ter mais poder de barganha. Se ele comprar em quantidade, talvez ele consiga um preço menor. E aí vai. Pessoal, nunca uma estratégia vai estar dissociada das questões que a gente comentou até agora, tá?
Então, tudo isso tem que se levar em conta na hora de observar a estratégia. Mas aqui a gente está falando quanto aos tipos em relação a produto e mercado. Então, colocar uma filial, por exemplo, né, de uma farmácia, que ela vai comercializar o mesmo tipo de produto para o mesmo público que ela já tem. Então, não vai aumentar o público por causa disso, mas ela vai aumentar a fatia de mercado. Aqui nós temos produtos existentes em mercados novos, né? Nesse caso, o produto já existe, mas o mercado ainda não foi desenvolvido, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar aí colocando produtos e fortificando a marca da empresa através de produtos, no primeiro momento, com o preço mais em conta, como a gente comentou. Isso pode ser, geralmente uma estratégia usada quando a gente quer desenvolver o mercado. Eu entro com um preço bem baixo. O que isso vai fazer? Com que o meu concorrente tenha que reduzir o preço dele se ele não quiser perder a fatia de mercado que ele já tem. O exemplo que eu coloquei agora da farmácia, né? Quando ela coloca um produto novo. Esse foi colocado aí como exemplo da máscara, um deles, né? As pessoas que iniciaram aí vendendo máscaras com novos estilos, sei lá, com características diferenciadas, com não design em si, mas acho que eu vi bastante com desenhos e outros, né? Então, são formas aí da gente ter produtos novos, né, em mercados que já existem. Então, a gente consegue desenvolver um produto que até então era basicamente, sei lá, digamos aí, utilizado por poucas pessoas, basicamente a pessoa da saúde, e que devido aí a uma mudança ambiental, né, o ambiente como um todo aí mudou, foi necessário que as pessoas comuns também começassem a usar. E isso, no primeiro momento, houve a falta de máscaras no mercado. Num segundo momento, essa falta de máscara se transformou em uma oportunidade para outras pessoas estarem produzindo isso em casa. Ok? São 2 pontos, 2 mudanças. A terceira mudança, alguém viu que as máscaras começaram a ter um volume grande de negociação e ainda customizaram, a gente pode dizer assim, essas máscaras. Então vejam que uma mudança no ambiente provocou essas outras mudanças nas organizações ou empresas ou pessoas que desenvolvem esse tipo de produto. E aqui, por último, a diversificação, né? Então, um produto totalmente novo em um mercado totalmente novo. Aqui eu vou cair num exemplo, talvez que você já ouviu bastante, que é justamente quando foi lançado o iPhone, né? O iPhone era um produto que até então já existia telefone sim, mas telefones inteligentes que acessavam a internet, que conseguiam ter aplicativos dentro dele para utilizar como rádio, como televisão, sei lá, qual é o aplicativo que a gente não tem hoje, né? Acho que alguns poucos aí que precisam de elementos específicos, mas você tem Trena, você tem aí, que mais? Bloco de notas, gravador de voz, uma máquina de filmagem, uma filmadora, tudo isso aí num celular. Quando ele saiu, ele era totalmente novo. E ele ia enfrentar um mercado também totalmente novo, porque ninguém havia comercializado esse tipo de produto. Então, assim, eu vou sempre analisar se o produto é novo ou existente e cruzar ele com o mercado, se é novo ou existente. E dependendo desse cruzamento dessas variáveis, a gente vai ter o posicionamento, né? Então, é um produto no mercado já existente. Opa, o mercado existente é aqui, produto existente é aqui. Então, fechou aqui. Não, o produto... Vamos apagar para ficar limpinho. O produto é novo, mas o mercado já é existente. Opa, cruzou aqui. E aí a gente pode fazer aí outro cruzamento, né? O produto é existente... Vamos limpar de novo, senão a gente está com um monte de risco, não sabe mais qual é qual. O produto é existente, mas o mercado é novo. Cruzou aqui. E aí, quando o produto é novo e o mercado é novo, ele se cruza aqui na diversificação. Tá? Então, a matriz Ansoff trabalha basicamente com essa ideia de produto-mercado, né? Também tem esse nome aí, matriz produto-mercado, onde faz a análise do portfólio, ou seja, do nosso mix de produto. A gente vai analisar como é que ele é, né? Ele é um produto novo ou ele é um produto já existente e eu vou estar inserindo ele ou trabalhando ele no mercado que já existe ou no mercado que a empresa quer desenvolver. É a matriz BCG. A matriz BCG
ela vai analisar o meu produto com relação a crescimento e participação de mercado. Lá a gente analisou para ver que tipo de estratégia nós íamos estar aplicando no nosso produto. Agora eu vou estar analisando o meu produto, onde que ele se enquadra dentro dessa ideia, né? Também é uma matriz. E onde é que ele se encaixa? O meu produto, ele é um abacaxi, ele é uma interrogação, ele é uma estrela ou uma vaca leiteira? O meu produto, quando analisado na matriz BCG, também vai se enquadrar em um desses quatro quadrantes ou um posicionamento, uma dessas variáveis aqui. Vamos ver como é que isso funciona aí. Lá ele falava que foi desenvolvido pelo grupo BCG, né, deixa eu ver se tem a tradução dele aqui, é o Boston Consulting Group, né, que é um grupo de consultoria de Boston, então por isso BCG, por isso o nome, matriz BCG. Ele foi desenvolvido aí pensando nessa ideia de estrela, vaca leiteira, algum dos pontos de interrogação e abacaxi. O que acontece? Aqui, pessoal, ó, só para eu botei justamente para frisar, em alguns momentos você também pode, dependendo do autor, ter essa ideia do vira-latas, tá? Na tradução, em alguns momentos, eu já vi isso aqui, ó. Por isso já quis trazer aí um outro desenho para vocês perceberem. Mas a lógica é a mesma, tá? Se aparecer aqui o cachorrinho, que é o vira-latas, ou abacaxi, mas a lógica de análise é a mesma e não muda. Então, o que a gente analisa? Crescimento de mercado e participação de mercado. Então, o que eu preciso fazer com o meu produto depende do quadrante que ele se encontra. Como é que a gente analisa isso? Vamos lá. Já apareceu todos numa única vez, né? Mas o que acontece, ó. Então, deixa eu voltar aqui antes da gente partir para lá. E com essa aqui é mais bonitinha, que eu prefiro essa aqui. Eu tenho um produto, por exemplo, que vende bastante, tem bastante participação de mercado, mas ele não está mais crescendo, né? Eu já alcancei todo o crescimento que podia de mercado. Então, a minha parte de mercado já foi estipulada. Mas eu tenho uma boa participação de mercado. A gente costuma dizer que ele é uma vaca leiteira. Por que uma vaca leiteira? Porque eu não preciso de um investimento tão alto, né? Os meus custos já foram aí, geralmente, todo o investimento já foi retirado dela. Por ela ter uma boa participação de mercado, ela tem uma boa rentabilidade, uma boa margem de contribuição. Deixa eu usar a palavra aqui. E ela contribui consideravelmente para o meu resultado final no montante de faturamento. Então, eu vendo bastante e eu não tenho tanto investimento nesse produto, mas eu não consigo mais ter uma participação maior de mercado porque ele alcançou o auge aí já, ok? Isso, ele vai ser uma vaca leiteira. Agora, o meu produto pode estar aqui, eu estou com um produto novo, ele está começando a ser comercializado agora, e eu não sei se ele vai deslanchar para ser uma estrela, ser sucesso no mercado aí, ou se ele vai estagnar as vendas, não vai se desenvolver e vai se tornar a minha mão um abacaxi. Um produto que não vende, que consumiu uma quantidade de investimento e de recursos. Estou investindo em propaganda e marketing, mas mesmo assim não vende, não caiu, como a gente costuma dizer, no gosto dos clientes. Então, o meu produto, se ele veio para cá, ou seja, alto investimento, poucas vendas, pouca participação no mercado, eu tenho nas mãos um abacaxi. E aí, o que tu faz com o abacaxi? Descarta, né? Tenta se eliminar ou passa para frente aí. Agora, se o meu produto começou a vender bem, está crescendo no mercado, está em ascensão, a gente costuma dizer que ele é uma estrela. Ele está crescendo em quantidade de mercado e aumentando a participação também. Então, ele está contribuindo mais, a participação e a contribuição para a empresa, e eu estou tendo aí mais vendas a cada período aí na organização desse produto. Então, quando a gente fala em produtos, a gente vai observar ele dentro da matriz BCG. E aí, um exemplo disso aqui, é esse que chegou aqui atrás aqui, ó. Vamos lá. Coloquei algumas marcas de carro aqui. Pessoal, eu já peguei isso de um estudo, tá? Então não é nada intencional meu aí, ou de alguma forma questão de relação com marcas, tá? Eu peguei um estudo já pronto ali. E dentro desse estudo mostrava isso aqui, ó, dentro da matriz BCG. Ele estava analisando aqui, ó, as marcas de carros. E assim, ó, a gente não vai estar analisando se a marca
Fiat, por exemplo, tem bons carros ou não. Se a Hyundai tem bons carros, a Toyota, a Chevrolet. A gente vai analisar como se você fosse, por exemplo, comprar essas empresas para você. Eu estou falando em portfólio de produtos. Então, imaginar que você vai comprar a empresa. Aí ele analisou assim, ó, a Fiat com abacaxi. Por quê? Porque ela gera pouco retorno financeiro, ela não tem uma perspectiva de crescimento a médio e longo prazo, e a ideia daqui é melhor sair nem entrar nesse negócio aqui. Já a Hyundai, ele vê que a Hyundai gera, mas inicialmente ela retorna poucos recursos, mas ela tem uma perspectiva de crescimento. Então, opa, peraí, a decisão nesse momento de optar em comprar a Hyundai é uma decisão que ele diz de risco. Enquanto aqui a decisão era do abacaxi sair do negócio, a decisão aqui é arriscada, mas a possibilidade de ele se tornar uma estrela, né? Tá em alta ascensão, mas também há uma outra possibilidade de ele descer o quadrante para baixo e se tornar um abacaxi, analisando isso como um negócio, pessoal. Vamos lá, já a Toyota ela é altamente atrativa, né? Então como montadora, gera muitos recursos, consegue vender bastante e exige investimento significativo, porque uma vez que eu estou no auge e que eu estou detendo o mercado ali, ela também é sinônimo de tecnologia e de avanços, né? Então, o investimento é significativo. E aí, a Chevrolet, dentro dessa ideia de portfólio aqui, como é que ficaria? Ela te gera recursos significativos, bastante, não exige muito investimento e os recursos são alocáveis, ou seja, voltam para a empresa, né? Ela consegue vender bastante itens aí que representam grande parte do faturamento dela. Então, essa é a ideia da matriz BCG dentro da análise de portfólio de produtos, né? O teu produto sempre vai se encaixar num desses quadrantes aí, seja ele abacaxi, a interrogação, que é o questionamento, a estrela ou a vaca leiteira.